Salve. Bom, algumas pessoas perguntaram por que faz um tempo que eu não gravo vídeos novos, né? Novos entre aspas, porque muitos vídeos que eu gravei há 2, 3, 4 anos atrás parecem que são atuais, né? Muitas coisas do que eu falei que estavam acontecendo na época estão acontecendo hoje, e muitas coisas que eu falei na época que iriam acontecer de fato estão acontecendo. Então eu tenho pegado alguns trechos de vídeo que já estão no meu canal, que eu já postei há algum tempo, e estou fazendo alguns recortes e repostando nas plataformas que permitem que eu reposte, né? Porque tem algumas plataformas aí que já me boicotaram. Mas assim, um outro motivo também que eu demoro para gravar vídeo é que, para ser muito sincero para vocês, eu estou um pouco desanimado, desmotivado pelas coisas. Não é, eu acho que não é nem pelas coisas que vêm acontecendo, mas é pelas coisas que a nossa direita não impedem, ou pelo menos não tentam impedir que aconteçam. Eu tô vendo uma direita muito acovardada, mas pior do que isso, eu tô vendo uma direita cúmplice do que tá acontecendo. Tem gente que tá sendo cúmplice porque é mau caráter mesmo. Tem gente de direita, né, que tá sendo cúmplice do que a esquerda tá fazendo porque é mau caráter mesmo. E tem gente que tá sendo cúmplice porque, sei lá, cara, eu acho que é uma sensação de abandono mesmo. Essas pessoas, de alguma forma, elas acreditam que se elas não se posicionarem contra essa situação toda que está acontecendo aí, deixa eu acender, não se posicionarem contra essa situação toda que está acontecendo aí de forma assim, de forma direta, né? Elas de alguma forma serão poupadas, o que não é verdade, né? Se você se posicionou contra eles em algum momento, mais cedo ou mais tarde eles vão pegar você. Só que no meu caso eu tenho evitado falar sobre certas coisas porque, assim, não adianta eu me revoltar com o que está acontecendo, com os absurdos, com os abusos, né? Não adianta você se revoltar, se indignar. Nós que somos pessoas comuns, não adianta nada se, em primeiro lugar, nós não tivermos pessoas no parlamento, no Senado, no Congresso, que tenham a mesma indignação. Só que eles tendo a mesma indignação, eles podem resolver alguma coisa, eles podem fazer alguma coisa, certo? Então, assim, novamente, não adianta eu me revoltar, você se revoltar, se eles não se revoltar. Bom, mas enfim, eu só falei isso mesmo como um desabafo. O objetivo desse vídeo, na verdade, é falar do Léo Lins. Vocês com certeza viram o que está acontecendo com o Léo Lins. Ele foi condenado aí a 8 anos de prisão e um salário
e pagar aí uma multa absurda, né? Você vê que os mesmos progressistas que dizem ser contra o capitalismo fazem, estão sempre fazendo um malabarismo, né? Nos dias de hoje, principalmente no Brasil, usando o judiciário para roubar dinheiro das pessoas, né? Que eles consideram capitalistas, opressores e bababá. Isso porque eles dizem ser contra o capitalismo. E agora arrumaram uma forma de roubar o Léo Lins, né? Deram aí para ele uma multa, acho que de 2 milhões, fora a prisão dele, né? É um absurdo, né? E você vê que coincidentemente acusaram o Léo Lins de crimes hediondos. Acusaram ele de racismo, acusaram ele, enfim, acusaram ele de crimes que ninguém defenderia se nós não soubéssemos que isso é uma perseguição, né? O Léo Lins está servindo de exemplo para o Brasil, no caso do Léo Lins, a comédia brasileira, né? Para qualquer um que se atreva a se colocar contra o esquerdisticamente correto, né? Eu ouvi muita gente dizendo assim, nos dias de hoje o Costinha seria cancelado, o Golias seria cancelado, a escolinha do professor Raimundo seria cancelado. Olha, depende. Depende de qual lado eles estariam hoje, né? Porque, na realidade, esse pessoalzinho que. Esse pessoal aí que está sendo a favor da prisão do Léo Lins, eles não são contra a comédia. Eles são contra o comediante que não aceita se curvar para a ideologia deles. O Léo Lins é um cara super inteligente e é um cara que, através do humor, de piadas, ele acaba, de uma certa forma, incomodando o esquerdisticamente correto, porque ele faz denúncias. Deixa eu acender aqui. Acende, meu filho. Ele faz denúncias sobre os absurdos que acontecem, né? De uma forma engraçada, de uma forma sarcástica, ele acaba denunciando o racismo, ele acaba denunciando o preconceito contra o pessoal que é chamado de minoria, né? E assim, é óbvio que o pessoal aí da comunidade progressista, eles não gostam de quem denuncia esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é o que eles fazem. Eles são preconceituosos, eles são racistas. Os progressistas, eles são 100% racistas, são 100% homofóbicos, né? São 100% contra mulheres em cargo de poder. Eles são contra isso. Mas o que adianta eu e mais meia dúzia falar isso na internet se quem está lá no poder, né, quem está no Congresso, no Senado, não faz nada para frear esses caras, né? Então não adianta. Eu vou mostrar aqui um canal aqui que eu confesso que eu não conhecia esse canal. O nome do canal é Tom de Humor, né? E ele fala aqui dos comediantes que estão a favor do Léo Lins e dos comediantes que estão contra.
Os comediantes que estão contra, você com certeza já deve imaginar quem são, né? São os mesmos comediantes que são a favor, por exemplo, da prisão daqueles trabalhadores do 8 de janeiro, daqueles patriotas do 8 de janeiro. Né? Os mesmos que estão contra o Léo Lins são os mesmos, né, que vivem falando que é vítima da sociedade. Né? Então, eu vou mostrar, vocês vão ouvir aqui um pouco, vocês vão ouvir o pessoal que é contra o Léo Lins, tá? Que é a favor da prisão do Léo Lins, da censura ao Léo Lins, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui. E só para deixar registrado, né? Porque eu cheguei a comentar isso em vários canais aí que tava falando sobre o Léo Lins. Cheguei a comentar isso e teve gente aí que disse que eu sou que eu sofro de como é algum tipo de depressão, enfim. Só para deixar registrado, presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho deficiência, certo? Então eu estou no meu lugar de fala quando vocês dizem que o Léo Lins ofende pessoas com deficiência. Eu tenho deficiência. E eu não acredito, não acho que o Léo Lins ofende pessoas com deficiência. Pelo contrário, o Léo Lins é muito mais inclusivo, ele faz muito mais inclusão do que qualquer um de vocês bocó que estão falando que ele ofende pessoas com deficiência, tá? Eu tenho deficiência, então eu digo, o Léo Lins não está me ofendendo, tá certo? Você que falou que eu sou depressivo, que eu sou. Que eu tenho baixa autoestima só porque eu apoio o Léo Lins. Você que disse isso, toma cuidado, porque você me ofendeu. Você me ofendeu muito mais do que qualquer piadinha que o Léo Lins já pode ter feito, que você acha que me ofende, tá? Então, só para deixar registrado, eu tenho deficiência, então eu estou no meu lugar de fala. Se você não tem deficiência, você nem deveria falar sobre o caso do Léo Lins, né, de ofender quem tem deficiência. Outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou negro. Aqui, ó, sou negro, certo? Então, mais uma vez, eu estou no meu lugar de fala. E vocês não deveriam abrir a boca para falar do Léo Lins quando para se referir ao fato de que ele esteja ofendendo os negros, né, de que ele é racista. Você não está no seu lugar de fala. Se você não é negro, você não está no seu lugar de fala, tá? E se você é negro e diz que o Léo Lins ofende os negros, eu também sou negro e digo que ele não ofende. Agora, eu queria saber o seguinte: por que a sua opinião a respeito disso que o Léo Lins, das piadas do Léo Lins sobre ofender negros, né? Por que a sua opinião, dizendo que ele ofende, anula a minha, que digo que ele não ofende, né? Eu acho que isso é ofensivo. Eu acho que você achar que a sua opinião que a sua opinião tem que se sobrepor à minha é ofensivo. Tá vendo? Tá vendo só? Então, você está me ofendendo quando acha que a sua opinião vale mais do que a minha. Vamos lá. Contra o Léo Lins. Todos aqui vão pelo caminho de que o o Léo Lins faz não é piada e pode sim ser considerado crime. Bruno Costoli disse ser contra a prisão e explicou o seu ponto de vista, dizendo, por exemplo, que já fez piadas pesadas, mas não faz mais porque isso, na visão dele, reforça uma imagem negativa sobre aquilo que se está fazendo piada. Não pode fazer piada mais com nada. Não tô sabendo disso não. Tem assunto que ele não pode. Ah, você deve estar falando de piada que fale algo tipificado como crime, né? Mas stand-up é arte. Tem uns que a gente fica na dúvida, mas concordo. Tipificado como crime. Eu gostaria muito de saber quem foi os filhos da direita que votou a favor desse tipo de absurdo, né?
tipificado como crime. Tipificado como crime o quê? Por quê? Né? E daí? Se eu pintar um quadro racista, eu posso dizer, é arte, é só pintura? Patrick Quadro racista? Quadro racista? Bom, quem souber o que significa um quadro racista, né? Pintar um quadro racista, sei lá, coloca aí nos comentários, porque essa daí eu acho que eu não entendi. Pintar um quadro racista. O que seria isso? Maia, deitado ali, colocando o foco da câmera no seu olhar, retratando os pensamentos, de ser contra a prisão, mas também ser contra o comediante, dizer que uma piada é só uma piada e que isso Eu não tô lembrado quem é esse Patrick Maia, embora o nome não me seja estranho. Mas a fisionomia dele eu não me lembro. Né? Apareceu aqui a fisionomia dele, mas sinceramente eu não me lembro de ter visto algum show desse cara, assistido, né? E olha que eu gosto muito de stand-up, de comédia e tal, mas não me lembro de ter visto. Não sei, eu acho que eu nem sei quem é esse cara. dê serviço ao gênero. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou Quando alguém tem dúvida de que lado você está em uma piada, bom, essa parte é interessante pelo seguinte. Eu vou aproveitar aqui e novamente militar contra comediantes ruins, medíocres, como esse daqui que tá falando aqui, né? Esse Patrick Maia. E assim, falar pra vocês o seguinte. Por que muita gente não gosta da comédia feminina? Por quê? Né? Inclusive tem dois maninhos aí que eu costumo chamar eles de discípulos do Léo Lins, que eles costumam zoar muito com esse negócio de que o comédia feminina não tem graça, o humor feminino é sem graça e tal. E por que não tem graça? Porque elas são mulheres? Não. Não tem graça porque todas as vezes que elas sobem em um palco para fazer stand-up, para fazer humor, elas não fazem stand-up, muito menos humor. Elas fazem militância feminista, militância progressista, né? E como que é feita essa militância progressista? Muita gente não consegue perceber. Por quê? Porque é óbvio que elas não falam que é uma militância e tal. Mas a militância progressista, que é feminista que elas fazem, vem, por exemplo, através da ridicularização que elas tentam fazer do sexo oposto, no caso do sexo masculino. Né? Se você pegar um stand-up masculino, por exemplo, um stand-up feito por um homem, você vai ver que ele fala sobre trilhões de assuntos. Elas não. Elas querem sempre falar sobre homem. Ah, porque homem isso, homem aquilo outro, homem aquilo outro, homem aquilo outro. Homem... Sempre a mesma coisa. Se for 30 minutos de stand-up, é 28 minutos falando de homem, né? E, enfim, fazendo militância. Então, eu acho, pelo menos na minha visão, que gosto de stand-up, quando eu assisto um show de stand-up, eu assisto pra ver stand-up, pra dar risada, pra ver piada, pra ouvir piada, pra ver graça na piada, né? Eu não tô ali vendo, eu não tô assistindo um show de stand-up pra ver militância. Eu quero que se foda a militância, né? Então, esse tipo aqui, como esse Patrick Maia, esse tipo aqui, tanto ele quanto as mulheres que fazem stand-up, né? Eles são sem graça por causa disso, porque eles querem o tempo todo fazer militância. Né? Esse idiota aqui, ele tá. Disseram, né? Não tô vendo nenhum tipo de piada aqui, de graça aqui. Mas ele tá, parece que fazendo críticas ao Léo Lins em forma de humor. Né?
E aqui, e quando começa a falar de minorias em um palco de stand-up, é óbvio que você tá fazendo militância, mano. Ninguém tá interessado em ouvir sobre militância em palco de stand-up. É por isso que esse pessoal não tem graça nenhuma. Né? E é por isso que eles criticam quem tem graça, quem tem talento, como é o caso do Léo Lins. O cara tem talento, mano. O cara tem talento. O cara faz piada, faz brincadeira, zoeira no palco com trilhões de assuntos diferentes. Coisa que esse pessoal do esquerdisticamente correto, esse pessoal medíocre, estúpido, não tem capacidade de fazer. Né? Vamos continuar ouvindo aqui esses bosta falando. Reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Daniel Pax disse não ser a favor da prisão, mas o comediante stand-up é diferente de um ator de filme. Se você decidiu usar sua comédia pra simplesmente... Aquele cara lá, o André... Patrick Maia, né, que falou que você tem que voltar pra CLT. O que ele quis dizer com você tem que ir pra CLT? Tá querendo dizer que o pessoal da CLT não tem talento nenhum? É isso? Será? Será que foi isso mesmo que eu entendi, que ele quis dizer? Ou será que foi isso que eu entendi? O pessoal da CLT não tem talento nenhum pra tocar o próprio negócio, pra abrir o próprio negócio, pra trabalhar por conta, não tem talento nenhum, então tem que ir pra CLT? É isso que ele quis dizer? Será? Não sei. O que você acha? O que você acha que ele quis dizer com isso? Coloca aí nos comentários aí, por favor, porque eu, sinceramente, não entendi. Vamos ouvir aqui o outro pangaré aqui. Você decidiu usar sua comédia pra simplesmente bater em minoria e falar sobre pessoas vulneráveis. Bater em minoria. Meu Deus do céu. Esse cara aqui, Pequenas. vocês não estão vendo. Mas ele, Daniel Pax. Vocês não estão vendo, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas enfim. Eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar até agora. Mas é um comediante, segundo o próprio vídeo aqui, né? É um comediante que fala sobre minorias, tá aqui defendendo as minorias. E por que eu coloco defendendo as minorias entre aspas? Porque esse pessoalzinho progressista, né, eles são totalmente imundos, a gente já sabe disso. E o que eles fazem? Eles inventam opressores, eles inventam oprimidos, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no meu vídeo, quem segue o meu canal já sabe disso. Então, eles inventam opressores, eles inventam oprimidos, e depois eles se apresentam, esses babaca, eles se apresentam como defensores dos oprimidos que eles mesmos inventaram. Né? Então eles inventam. Né? Então, e depois eu vou fazer um outro vídeo explicando, mostrando para vocês como é, por que eu digo que eles inventam. Eu vou mostrar para vocês, embora muitos de vocês que seguem o meu canal já entenderam, mas eu vou mostrar para vocês mais uma vez a hipocrisia desse pessoal que defende as minorias imaginárias, as minorias que eles inventaram. Eu vou mostrar para vocês o quanto que isso é hipócrita, é mentiroso. Eu vou mostrar. Então, o cara fala, atacando minorias. Só que esse cara aqui, que teoricamente está defendendo, está falando sobre o racismo, né? Porque, segundo eles, os negros fazem parte de uma minoria, né? Então, esse cara aqui que está falando sobre racismo, ele é branco. Segundo a lógica que eles mesmos, que os próprios progressistas defendem, um branco não tem lugar de fala para falar sobre racismo. Então esse cara aqui, ele já está desrespeitando a própria militância que ele defende, né, ou que ele diz defender. Para você ver que o esquerdista, o progressista, ele não respeita nem mesmo o que ele diz que defende.
né? Mas vamos terminar de ouvir o que esse lixo tá falando aqui. Pequenas. Eu chamei o rapaz de lixo, mas assim, com todo respeito ao lixo, tá? Em nenhum momento eu quero que o lixo ache que eu estou ofendendo ele. Pessoas doentes, você pode sim monetizar com isso porque tem público, mas você arca com as consequências. Não acredito que seja cadeia. Tiago Santinelli. Primeiro ele postou um vídeo dizendo o momento que um militante do MBL percebe que tá cheio de nazista na plateia. E aí é um vídeo onde o Léo pergunta pro pessoal da plateia se eles acham que aquele gesto do Elon Musk tinha sido nazista. Aí o pessoal fala que não, e o Léo Lins faz uma piada falando que não esperava que tivesse cheio de nazista na plateia. Em seguida ele publicou: tô há um ano pregando a criminalização do stand-up comedy. Um dia sai essa lei que vai melhorar a qualidade de vida e do entretenimento brasileiro. Giovana Fagundes, ela publicou ali no seu story que acha... Giovana Fagundes. Essa aqui, das piores, ela é a melhor. Giovana Fagundes. A comédia que ela faz é um lixo. É um lixo. É um lixo. Mas ela é esquerdisticamente correta. Né? Esquerdisticamente correta. Por isso, ela tem o público da bolha dela, obviamente, né? Porque é muito difícil ter alguém que goste das babaquice, das porcaria de comédia que essa menina faz. É horrível. E é claro, né? Tem aquela outra coisa que eu já expliquei aqui no meu vídeo, no meu canal, que é o seguinte: ela tem bastante público porque ela é uma mulher, né? Uma mulher de boa aparência, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com boa aparência, né? Uma mulher de boa aparência e que, se vocês for ver, a maioria do público dela é homem, né? As mulheres que seguem essa mulher aqui, que acham que ela é engraçada, com toda certeza seguem ela e acham que ela é engraçada porque ela passa a maior parte do tempo do, do show dela falando mal de homem, né? Então é óbvio que a mulherada vai gostar, né? E os homens que seguem ela são todos escravocetas. O escravoceta, eu já expliquei várias vezes aqui, ele é digno de pena, né? O escravoceta, coitado, ele acha que é fodástico, né? Que, nossa, olha como eu consigo arrastar um monte de mulher, pegar um monte de mulher, olha como eu sou, né? No fundo, ele é um pobre coitado, ele é um pobre coitado que sofre de algum tipo de, sei lá, depressão, e acha que, e para ele se sentir o máximo, ele tem que sair por aí achando que ele tem que enfiar a piroca em tudo quanto é mulher, né? É um pobre coitado, velho, é um pobre coitado. Eu conheço escravoceta que o cara, ele trabalha, né? Trabalha para gastar o dinheiro dele com mulher. Ele faz academia para pegar um shape para impressionar a mulher. Ele quer um carro bom, uma moto para impressionar a mulher. Tudo para ele ele faz por causa de mulher. É um pobre coitado, velho. É um pobre coitado. Eu conheço vários assim, né? Eu costumo até brincar que Deus deve gostar muito dos escravoceta, porque fez um monte deles, né? Mas vamos lá. Giovana Fagundes, ela publicou ali no seu story que acha exagerado 8 anos de cadeia, mas... Meu celular descarregou. Bom, então é isso, pessoal. Meu celular descarregou, né? Então eu vou terminar por aqui. Ela acha exagerado 8 anos de cadeia. Eu vi muita gente defendendo o Léo Lins, dizendo isso. Eu acho exagerado 8 anos de cadeia, né? Talvez se fosse 2 anos, né? Talvez se fosse 2 anos eles concordariam. Mas 8 anos é exagerado, né? Esse é o raciocínio que eu chego quando eu escuto esses absurdos. 8 anos é muito exagero. Ué, se fosse 1 ano, talvez então estaria tudo certo, né? É absurdo, cara. Eu vi gente defendendo o Léo Lins, dizendo: o Léo Lins é um escroto. Parecia a Chiquinha defendendo o Nhonho.
Lembra do episódio? Mano, você é louco, cara. Defender dessa forma é melhor ficar calado, né? Mas tem gente que precisa defender para se aparecer, né? E novamente aquele negócio, são pessoas medíocres que não têm talento nenhum, né? Mas encontrou uma oportunidade para tentar brilhar, né? Vocês lembram lá do carinha barbudinho lá que fez palanque político em cima do caixão da esposa? Vocês lembram disso? Pois é a mesma coisa com muitos desses humoristas que defendem o Léo Lins igual a Chiquinha defende o Nhonho, né? Chegou a minha hora de pagar de virtuoso, de defensor da liberdade. Olha, 8 anos de prisão eu acho um absurdo, mas o Léo Lins já passou dos limites, né? É hipocrisia pura, cara. Hipocrisia pura. E é isso. Eu acho que esse vídeo foi muito mais um desabafo do que, sei lá, nem sei, mano. Mas é o seguinte, cara. Tudo isso que tá acontecendo é um absurdo. E os nossos políticos de direita são os principais. Os principais não. Mas são secundariamente. Acabei de inventar essa palavra. Não sei se existe. Se não existe, acabei de inventar. Secundariamente, são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo, né? Cadê os senadores que não prestam para barrar esses absurdos? Cadê os merdas dos senadores? Fui.